amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos finalizar a série sobre o livro de Atos, que nos ensinou como viveram os primeiros cristãos. O foco do ensino de hoje é sobre perseguição. Vamos entender que devemos falar de Jesus mesmo para aquelas pessoas que nos perseguem. O versículo para memorizar está no livro que fica depois do livro de Atos. Então é o livro de Romanos, lá no capítulo 12, versículo 14. Está escrito assim: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Romanos 12, 14. Há duas palavrinhas no versículo que têm sentidos opostos, ou seja, contrários. Vamos dar uma olhadinha? A primeira palavra é abençoar, que significa desejar o bem. E a segunda é perseguir, que significa machucar alguém com palavras e ações. Percebem? Abençoar versus perseguir, sentidos opostos. Meninos e meninas, neste versículo, Deus está dizendo para vocês serem bondosos com as pessoas que não são bondosas com vocês. Difícil, né? Como ser bondoso com alguém que nos trata mal? Mas é isso mesmo que está escrito lá em Romanos 12, 14. Deus quer que você abençoe e não amaldiçoe, ou seja, Deus não quer que você deseje o mal ou machuque as pessoas que não te tratam bem. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Se você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode encontrar pessoas que queiram fazer mal a você por você querer contar a elas sobre o Senhor Jesus. E esse versículo diz o que devemos fazer nessa situação. Nós precisamos demonstrar bondade de várias maneiras para que essas pessoas percebam que nós as amamos e queremos que elas saibam que Deus as ama também. Se você nunca recebeu o Senhor Jesus para ser o Salvador do seu pecado, você precisa se tornar o seu filho antes de contar aos outros sobre ele. Na nossa lição de hoje, você verá como conhecê-lo pessoalmente. Para a introdução do ensino, eu vou contar uma historinha. Essa não está na Bíblia, eu inventei aqui na minha cabeça, que é para vocês entenderem melhor o que é perseguição. O menino da nossa historinha se chama Breno e a menina Sandra. Então, Sandra era cristã e Breno sabia disso. Ela nunca enganava, xingava ou brigava com as outras crianças da escola. Sandra era diferente e aquilo irritava Breno. Ele ficava chamando a menina de menina da escola dominical, de Sandrinha boazinha e outros apelidos que a deixavam muito magoada. As outras crianças riam e ficavam do lado de Breno. Podemos dizer que Sandra estava sendo perseguida, vocês não acham? Ser perseguido significa ser tratado com maldade ou de forma cruel por causa daquilo que você acredita. Quando alguém te persegue, o que você deve fazer? Lembre-se de Romanos 12, 14, o versículo que nós acabamos de aprender. Sandra orava, pedindo a Deus para ajudá-la a demonstrar bondade, manter o testemunho para aqueles amigos que não conheciam o Senhor Jesus. Essa era a coisa certa a fazer. Então, as pessoas da lição bíblica de hoje estavam sendo perseguidas. Como será que elas reagiram com aqueles que as estavam perseguindo? É isso que eu vou contar para vocês. A cidade de Jerusalém estava cheia de emoção. Uma multidão estava reunida no templo, numa área chamada Pórtico de Salomão, para ouvir os apóstolos pregarem e ensinarem sobre o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo estava sobre eles e Deus estava usando os apóstolos para fazerem milagres maravilhosos. Além disso, milhares de pessoas estavam percebendo sua necessidade de perdão
e se tornavam cristãs. A notícia de que pessoas doentes estavam sendo curadas se espalhou rapidamente pela cidade. Centenas de pessoas doentes, ricas e pobres, eram trazidas em macas para serem curadas. Algumas delas vinham de cidades próximas e a emoção aumentava a cada doente que era curado. Mas havia um grupo de pessoas que não estava totalmente feliz com o que estava acontecendo. Eram os líderes religiosos. Eles, inclusive, já tinham prendido Pedro e João por pregarem sobre Jesus e os alertaram para que parassem. Mas Pedro e João estavam pregando ainda mais e mais, e também todos os outros apóstolos. Os líderes religiosos não queriam que as pessoas ouvissem sobre Jesus, porque eles mesmos não criam que ele era o Filho de Deus. Recusavam-se a acreditar que Jesus tinha ressuscitado da morte. Como eles iriam parar os discípulos? Eles sabiam de uma maneira. E sabe o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro, João e os outros discípulos. O sumo sacerdote enviou os guardas do templo, aqueles homens responsáveis por manter a paz e a ordem do templo. Eles foram enviados para pegar os apóstolos e os jogarem na prisão. De noite, um anjo do Senhor apareceu lá na prisão e abriu as portas da cadeia. O anjo levou Pedro e os outros apóstolos lá para fora e ordenou: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Deus queria que eles continuassem pregando as boas novas sobre Jesus, que morreu, ressuscitou para que pudessem ter a vida eterna. Os apóstolos sabiam que se fossem novamente ao templo para pregar sobre a ressurreição de Jesus, seriam perseguidos. Agora eu te faço uma pergunta. Você já foi perseguido porque falou para alguém que somente Jesus pode salvá-lo? Outras crianças fazem piadinha ou até mesmo te xingam quando você tenta contar para elas sobre Jesus? Você já foi deixado de lado em alguma brincadeira ou atividade porque as pessoas sabiam que você crê em Jesus? Se você é um cristão, fale de Jesus, mesmo para aquelas pessoas que te perseguem. A Bíblia diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está lá em Mateus 5, 11 e 12. Crianças, vocês sabem o que quer dizer bem-aventurados? Ser bem-aventurado significa ser feliz por dentro. Mas como você pode ter alegria quando os outros te tratam mal? Saiba que Jesus entende o que você está passando, porque Ele mesmo sofreu muito mais do que você. Lembrem-se que a perseguição pode nos ajudar a ficarmos mais parecidos com Jesus. Guardem uma coisa: as pessoas que perseguem vocês ou veem vocês sendo perseguidos podem conhecer o Senhor através dos testemunhos verdadeiros que vocês dão. Lembrem-se que Deus prometeu nos recompensar no céu, se permanecermos fiéis mesmo na perseguição. Então, ao invés de ficarmos desencorajados, devemos nos alegrar quando os outros nos perseguirem e disserem coisas falsas sobre nós, porque estamos falando sobre Jesus. Os apóstolos sabiam que podiam ser perseguidos, mas também sabiam que Deus queria que eles contassem aos outros que somente Jesus poderia salvá-los. Na manhã seguinte, bem cedo, os apóstolos entraram no templo e começaram a pregar mais uma vez. Porém, o sumo sacerdote convocou uma grande reunião do conselho dos líderes judeus.
Essa grande reunião do conselho se chamava Sinédrio e era a maior autoridade entre o povo judeu. Quando todos os membros estavam reunidos, o comando foi dado: tragam os prisioneiros. Imediatamente os guardas correram para a prisão para trazer os apóstolos. Vocês podem imaginar a surpresa desses guardas quando descobriram que os prisioneiros tinham sumido. Detalhe: a Bíblia diz que as portas da cadeia estavam fechadas com toda a segurança. E mais, outros guardas, conhecidos como sentinelas, estavam lá durante todo o tempo, vigiando a prisão. Como os prisioneiros escaparam? Onde eles poderiam estar? Os oficiais e os guardas estavam com medo. Eles eram os responsáveis por garantir que os prisioneiros fossem mantidos em segurança. E agora eles temiam o que poderia acontecer. Mas retornaram para o conselho para relatar o que tinha acontecido. Eles falaram assim: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas na frente da porta. Porém, quando abrimos, não havia ninguém lá dentro. Enquanto os líderes religiosos, confusos, discutiam a situação e o que iriam fazer, alguém chegou e contou para eles que os homens que eles estavam procurando, que eles tinham colocado lá na prisão, estavam no pátio do templo, ensinando o povo. Imediatamente, o capitão da guarda e os outros oficiais correram até o templo para pegar os apóstolos. Dessa vez, eles foram mais cuidadosos, porque o povo de Jerusalém estava feliz com as pregações e as curas que os apóstolos faziam. Se os guardas tentassem machucar os apóstolos, o povo poderia ficar com raiva dos guardas e acabar apedrejando os guardas. Logo, os apóstolos estavam diante do conselho, do Sinédrio. Então, o sumo sacerdote disse: não demos ordens claras para vocês não ensinarem nesse nome? E o que vocês fizeram? Encheram Jerusalém com a sua doutrina e ainda querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Eles estavam falando de Jesus. Os líderes judeus não quiseram aceitar Jesus como Salvador e o crucificaram. Os governantes foram responsáveis pela morte de Jesus, mas não foram os únicos. Cá entre nós, o meu e o seu pecado também levaram Jesus até a cruz. A Bíblia diz que todos pecaram. Vejam lá em Romanos 3, 23. Você faz coisas que são contra a vontade de Deus, porque você nasceu pecador. Pensem em pecados que meninos e meninas cometem: a desobediência, a mentira, a preguiça são alguns desses pecados. Mas apesar do seu pecado, Deus criou você e Ele te ama muito. Esse é o motivo dele ter enviado Jesus, o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados. Assim como Deus é santo, o seu único filho Jesus também é santo e nunca pecou. Enquanto Jesus morria na cruz, todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Jesus levou o castigo que eu e você merecemos. Ele sofreu, derramou o seu sangue e morreu para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é, o poder de Deus o fez voltar a viver. Podemos ler isso em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Hoje, Ele está vivo no céu, ao lado de Deus Pai. Como é maravilhoso saber que Deus fez um caminho para que nós sejamos perdoados, mesmo que os nossos pecados tenham levado Jesus até a cruz. Os líderes religiosos não queriam ouvir que eles também tinham culpa pela morte de Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição e não queriam que isso fosse ensinado para as pessoas. Então, eles ordenaram que os apóstolos parassem de pregar e de ensinar no nome de Jesus.
Crianças, o que vocês acham que os apóstolos fizeram? Será que eles obedeceram àqueles homens ou a Deus? Lembrem-se, foi Deus quem os mandou testemunhar. Nesta hora, Pedro e os outros apóstolos se levantaram e disseram corajosamente: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, Pedro disse a todo o conselho que eles tinham matado Jesus, mas que Deus o tinha levantado da morte e que Deus o fez Salvador para perdoar os pecados. Pedro também declarou: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo estava dando poder a eles para pregar, com ousadia, com coragem e também para realizar milagres. Quando Pedro terminou a sua mensagem, os líderes religiosos estavam bravos, mas tão bravos que queriam matar os apóstolos. Porém, um dos mais respeitados líderes, um homem chamado Gamaliel, se levantou para falar. Ele ordenou que os apóstolos fossem retirados do sinédrio. Gamaliel era sábio e lembrou aos homens do conselho que eles deviam deixar Deus cuidar dos apóstolos. Isso era problema de Deus e não deles. Ele disse assim: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se fizerem isso, estarão lutando contra Deus. Os líderes concordaram e decidiram seguir o conselho de Gamaliel. Novamente os apóstolos foram chamados, mas antes de serem soltos, os homens do conselho mandaram que eles fossem açoitados e novamente ordenaram para que não falassem no nome de Jesus. Deus não livrou os apóstolos da perseguição, crianças, mas deu coragem a eles enquanto eles sofriam. No segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Deus nos diz que também nós podemos sofrer perseguição, se como cristãos falarmos de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus pode dar coragem a você e a mim. Se você é um cristão, fale de Jesus, mesmo para aqueles que te perseguem. Não deixe que a perseguição te desencoraje. Além disso, faça como o nosso versículo de hoje nos ensina. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Romanos 12, 14. Quando Jesus viveu aqui na terra, ensinou que quando alguém brinca ou ri de nós porque pregamos a Jesus, devemos demonstrar amor em vez de agir da mesma maneira que essa pessoa. Se alguém amaldiçoa você, dizendo coisas más ou xingando, abençoe essa pessoa. Isso é, responda com bondade. Deixe Deus demonstrar o amor dele através de você. Ore por aqueles que não são bons com você. Peça para Deus dar coragem a você para continuar falando de Jesus. As pessoas podem começar a ouvir o que Jesus pode fazer por elas e confiar nele como Salvador se você compartilhar com elas. Você pode sofrer perseguição, mas não fique desencorajado. Alegre-se. Lembre-se que Deus prometeu uma grande recompensa lá no céu. Vamos confiar que o Espírito Santo nos dará coragem para testemunhar às pessoas que nos perseguem. Os apóstolos não ficaram desencorajados, mesmo com açoites e chicotadas. Deus deu a eles coragem e alegria no seu sofrimento. Imaginem que eles saíram alegres, pois eram dignos de sofrer por Jesus. Todos os dias, os apóstolos continuaram pregando que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou e que confiar nele é o único caminho para ser salvo. Quanto mais pessoas se tornavam cristãs, mais a perseguição aumentava.
Muitos crentes daquela época sofreram coisas terríveis. A Bíblia nos conta que um homem chamado Estevão foi acusado falsamente e apedrejado até a morte por causa do seu amor por Jesus Cristo. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Um mártir cristão é alguém que é morto por contar aos outros sobre Jesus. Depois dele, muitos e muitos cristãos foram perseguidos e deram as suas vidas por causa do Senhor Jesus. Pode ser que Deus nunca peça para você ser um mártir, mas se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você precisa falar de Jesus, até mesmo para aquelas pessoas que te perseguem. Existe alguém que tem te tratado de forma cruel? Lembre-se do nosso versículo, que ensina a abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Romanos 12:14. Peça a Deus para amar seu inimigo através de você. Abençoe o seu inimigo respondendo de forma bondosa, sem se importar com o que ele diz sobre você. Peça para Deus te mostrar algo que você possa dizer ou fazer esta semana para demonstrar o amor para aqueles que são maldosos com você. Ore para que essas pessoas percebam que precisam ser salvas. Confie no Espírito Santo para te dar coragem para falar de Jesus a essas pessoas. Bem, talvez você nunca tenha recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você sabe que tem pecado e crê de todo o seu coração que Jesus morreu por você, você pode recebê-lo e se tornar filho de Deus. João 1,12 diz: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Primeiro, você precisa acreditar que é um pecador e que você está separado de Deus por causa do seu pecado. Em segundo lugar, você precisa crer que Jesus é o único que pode te salvar do pecado, porque ele morreu e ressuscitou por você. E em terceiro lugar, você precisa receber o Senhor Jesus, falando para Ele que você quer que Ele te salve do pecado e te torne um filho de Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças. Vamos pensar sobre esses 3 pontos que eu falei. Fechem os seus olhos enquanto eu repito essas 3 coisas importantes. Você sabe que é um pecador. Jesus é o único que pode salvar você do seu pecado. E você quer receber Jesus no seu coração e se tornar um filho de Deus. Se no seu coração você entendeu essa mensagem, continue com as suas cabeças abaixadas e ore comigo assim. Eu sei que tenho pecado contra o Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu acredito que a sua morte é o único caminho para que os meus pecados sejam perdoados. Eu também acredito que o Senhor Jesus voltou a viver. Eu peço que Ele venha morar no meu coração e ser o meu Salvador. Obrigado por me salvar do castigo do meu pecado. Em nome de Jesus, amém. Podem abrir os seus olhos e se você orou comigo essa oração, o Senhor Jesus agora é o seu Salvador. A palavra de Deus nos mostra que isso faz de você uma pessoa salva e que tem a vida eterna. Meninos e meninas, foi um prazer estar com vocês durante essas 6 semanas para aprendermos juntos como viveram, quais foram os desafios que
que os primeiros cristãos enfrentaram. Muitos desses desafios são bem atuais, vocês não acham? Espero que tenham gostado dessa série e eu me despeço de vocês hoje. Espero vê-los em breve na Igreja Presbiteriana de Brasília. Tchau!